Vivemos em um mundo marcado por contrastes gritantes entre riqueza e pobreza, abundância e privação, oportunidades e abandono. A desigualdade social e econômica é, sem dúvida, um dos mais persistentes e desafiadores problemas da sociedade moderna. Essa realidade, que atravessa fronteiras nacionais e sociais, impõe à humanidade um conjunto de dilemas éticos e práticos. Como lidar com a injustiça estrutural? Como desenvolver políticas públicas eficazes sem perder a sensibilidade moral? E, sobretudo, como os indivíduos devem agir em um mundo tão desigual? A filosofia estoica, originada na Grécia Antiga e desenvolvida por pensadores como Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio, oferece ensinamentos valiosos que, mesmo após mais de 2000 anos, continuam ressoando com força diante dos dilemas da modernidade. Embora os estoicos não tivessem vivido sob as mesmas estruturas econômicas e sociais que hoje conhecemos, como o capitalismo global, o neoliberalismo ou as redes de proteção social contemporâneas, suas ideias sobre virtude, justiça, controle interno e dever social permanecem surpreendentemente relevantes para a reflexão sobre a desigualdade. Os estoicos acreditavam que o universo era governado pela razão, logos, e que, embora nem tudo estivesse sob nosso controle, a forma como reagimos aos acontecimentos é sempre de nossa responsabilidade. Isso nos ensina a distinguir entre o que depende de nós e o que não depende, um conceito fundamental na doutrina estoica. Quando observamos a desigualdade social e econômica, esse ensinamento convida a uma dupla reflexão. Por um lado, não devemos nos deixar paralisar ou consumir pela revolta diante da injustiça do mundo. Por outro, devemos nos perguntar o que efetivamente está ao nosso alcance para amenizar esse sofrimento coletivo. Não se trata de resignação, mas de agir com sabedoria e foco, canalizando nossos esforços onde eles podem, de fato, produzir transformação. Epicteto dizia: "Não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos delas." A desigualdade, portanto, não deve ser ignorada, mas compreendida e enfrentada com clareza de pensamento e ação justa, evitando tanto o fatalismo quanto o desespero. Um dos pontos mais controversos da filosofia estoica, quando aplicada à realidade social atual, é sua postura em relação aos bens materiais. Para os estoicos, a riqueza, a pobreza, a saúde, a fama e outros bens externos são considerados indiferentes, ou seja, não são em si mesmos bons ou maus. O verdadeiro bem reside na virtude. Viver segundo a razão, de forma justa, corajosa, temperante e sábia. À primeira vista, essa doutrina parece pouco sensível ao sofrimento real das pessoas em situação de extrema pobreza. No entanto, ela pode ser reinterpretada como uma crítica profunda à obsessão da sociedade moderna pela acumulação de riqueza, status e consumo. O estoicismo nos lembra que a dignidade humana não depende do saldo bancário, e que a busca por uma vida virtuosa deve se sobrepor à busca por bens materiais. Essa perspectiva pode ser libertadora, sobretudo para aqueles que vivem à margem do sistema. Embora a desigualdade exista, ela não define o valor de uma pessoa. Um indivíduo pobre pode ser mais virtuoso e mais sábio que um bilionário. Essa inversão de valores é radical e profundamente subversiva do ponto de vista ético. O estoicismo também introduz uma das ideias mais modernas da filosofia antiga, o cosmopolitismo. Para os estoicos, todos os seres humanos são cidadãos do mundo, irmãos em razão e partícipes de uma mesma comunidade universal. Essa ideia rompe com barreiras tribais, nacionais e de classe e estabelece uma base filosófica para a defesa da justiça social. Marco Aurélio, imperador romano e um dos mais célebres estoicos, escreveu em suas meditações:
O que não é bom para a colmeia não é bom para a abelha. Ou seja, o bem individual deve estar subordinado ao bem coletivo. A desigualdade extrema, que marginaliza milhões e privilegia poucos, é incompatível com esse princípio de solidariedade racional. Se buscamos viver em harmonia com a razão universal, devemos também buscar a equidade e o cuidado com o outro. Essa visão é especialmente relevante no contexto atual, em que o discurso do mérito é frequentemente usado para justificar disparidades imensas. O estoicismo rejeita essa lógica simplista. Todos têm uma dignidade intrínseca, e não é a riqueza ou a posição social que define o mérito moral. Os estoicos não propunham uma fuga da sociedade ou um individualismo egoísta. Ao contrário, valorizavam profundamente o engajamento no mundo, mas de forma virtuosa. O dever para com os outros era visto como parte essencial da vida filosófica. Sêneca, por exemplo, escreveu que não nascemos para nós mesmos e que o sábio deve agir pelo bem comum. Esse ensinamento tem implicações diretas no enfrentamento da desigualdade. Para o cidadão comum, ele implica responsabilidade ética, votar com consciência, consumir com responsabilidade, ajudar os que estão em dificuldade, combater o preconceito, promover a inclusão e exercer a empatia. Para o servidor público, o gestor, o legislador ou o empresário, ele impõe um imperativo ainda mais forte: usar sua posição de poder para promover a justiça e não para perpetuar privilégios. O estoicismo, portanto, não é uma doutrina de inação, mas de ação racional e moralmente orientada. Agir com justiça, mesmo em um sistema injusto, é um dever permanente. Outro ponto em que o estoicismo confronta a desigualdade é sua crítica ao apego e ao luxo. Os estoicos viam a busca desenfreada por prazeres e riquezas como um vício que escraviza a alma. Esse ensinamento ecoa nos dias de hoje, quando o consumismo, a ostentação e o culto à riqueza são promovidos como ideais de sucesso e felicidade. A desigualdade moderna é, em parte, alimentada por essa mentalidade. Poucos acumulam fortunas obscenas, enquanto muitos lutam para sobreviver, porque o sistema recompensa a ganância e não a virtude. O estoicismo oferece um antídoto poderoso: cultivar a autossuficiência, a simplicidade voluntária e o desapego. Ao valorizar o essencial e rejeitar os excessos, os estoicos propõem um modelo de vida mais sustentável e solidário. Isso não resolve por si só os problemas estruturais da desigualdade, mas planta as sementes de uma cultura mais ética, na qual a riqueza deixa de ser um fim em si mesma. Para os estoicos, o verdadeiro bem reside no uso correto da razão. Isso torna a educação, entendida não como mera instrução técnica, mas como formação moral, um pilar fundamental da vida boa. Uma sociedade desigual, no entanto, restringe o acesso à educação de qualidade, perpetuando ciclos de exclusão. Aplicar o estoicismo nesse contexto implica defender uma educação que emancipe, que forme cidadãos conscientes, críticos e virtuosos. A desigualdade não será superada apenas por transferências de renda ou crescimento econômico, mas por uma transformação cultural que devolva às pessoas o poder sobre suas próprias vidas. Nesse sentido, a filosofia estoica tem um papel importante a cumprir na pedagogia contemporânea. Ensinar jovens e adultos a distinguir o que está sob seu controle, a cultivar a resiliência diante das adversidades e a agir com integridade, mesmo quando o sistema é hostil. Um ponto curioso e frequentemente esquecido do estoicismo é que ele não condena a riqueza em si, mas questiona sua finalidade e seus efeitos sobre o caráter. Sêneca, ele próprio um homem rico, dizia que o sábio usa a riqueza, mas não se deixa usar por ela. A desigualdade moderna está ligada muitas vezes ao uso imoral da riqueza.
evasão fiscal, exploração do trabalho, lobby político, corrupção, entre outros. O estoicismo oferece um critério moral claro. A riqueza deve ser usada para o bem comum, e o rico deve ver nela uma oportunidade de exercer virtudes, como a generosidade, a justiça e a prudência. Em vez de glorificar milionários como vencedores, a filosofia estoica nos convida a julgar os indivíduos não pelo que possuem, mas pelo que são e como usam o que têm. Assim, ela contribui para uma ética da responsabilidade, essencial para enfrentar a desigualdade de forma justa e honesta. Por fim, vale destacar que o estoicismo não prega a passividade diante das injustiças, mas a aceitação ativa. Reconhecer a realidade como ela é, sem negar sua dureza, e, ao mesmo tempo, se empenhar para transformá-la dentro dos limites da razão e da virtude. Essa atitude é especialmente importante no combate à desigualdade. Muitos se sentem impotentes ou indiferentes diante da magnitude do problema. O estoicismo oferece um caminho do meio. Aceitar que não podemos resolver tudo sozinhos, mas agir com firmeza onde podemos fazer diferença. Um gesto ético, uma escolha consciente, uma palavra justa, tudo isso importa. A filosofia estoica nos ensina que a verdadeira liberdade está em viver de acordo com nossos princípios, não em controlar o mundo, e que a justiça começa não com a mudança do sistema, mas com a transformação do indivíduo. A desigualdade social e econômica é um desafio gigantesco que exige ações políticas, reformas institucionais e mudanças culturais profundas. Mas ela também é, em essência, um problema moral, uma questão de como enxergamos o outro, de como definimos valor e sucesso, de como lidamos com o poder e a riqueza. A filosofia estoica não oferece soluções técnicas para a desigualdade, mas fornece uma base ética sólida para enfrentá-la com lucidez, coragem e compaixão. Ela nos lembra que, mesmo em um mundo desigual, cada ser humano pode cultivar a virtude, praticar a justiça e contribuir à sua maneira para um mundo melhor. Se queremos sociedades mais justas, precisamos de cidadãos mais sábios. E o estoicismo, com sua ênfase na razão, na dignidade humana e na ação virtuosa, tem muito a oferecer nessa jornada.